Seja muito bem-vindo ao Big Picture Podcast, a cada mês um novo tema. Nesse mês nós estamos, então, no nosso segundo episódio falando sobre relacionamentos. Afinal de contas, mês de junho, Dia dos Namorados, e eu estou aqui com uma convidada muito especial, minha eterna namorada. E eu me lembro quando eu recebi as palavras lá em Minas Gerais, que a minha esposa estava vindo de longe, eu falava, deve estar vindo de jegue. E aí o pessoal brincava, e não é que estava vindo de Pernambuco. E eu estou aqui com a minha esposa, Milena. Como bom é ter você aqui comigo hoje. Muito especial estar aqui hoje. Eu brincava muito, pessoal. O pessoal fala, sua esposa, Deus está preparando, está vindo de longe. Eu falei, não é possível, gente, está vindo de jegue. Eu fiquei 8 anos sem me relacionar com ninguém, sem conversar com ninguém, só fazendo com libertação, orando. Deixou de me limpar das minhas cracas antes de eu pensar em entrar em um relacionamento com alguém. E aí Deus então prepara tudo. E cada um tem o seu modo, o método de Deus, ele tem um método para cada um para nos preparar para as coisas, não é verdade? E com você foi diferente, né, meu amor? Como é que foi? Para mim foi diferente. Eu tava numa fase que, graças a Deus, eu só queria Deus. Eu falei assim, Deus, se for para casar, amém. Quero muito família, mas preciso de muito tempo com o Senhor. E eu lembro que eu passei, acho que alguns anos, não lembro exatamente quantos, é, nessa proposta muito imersa na presença de Deus, buscando a Ele, até eu ir para Zion e aí a gente se conheceu. E essa história é interessante porque as pessoas perguntam para a gente, como é que vocês alinham ministério, propósito ministerial, chamado e relacionamento amoroso? Ó, deixa eu te contar uma coisa, já fica a dica para você. Eu estava na Zion 2019, fui para Recife para ajudar a plantar uma igreja, e eu achei que estava indo implantar uma igreja, na verdade eu estava indo encontrar minha esposa também. Então, assim, já fica a dica aí para você que fica pensando uma coisa ou outra, dá para ter as duas, e foi assim que a gente se encontrou, né? Exato. Então, sirva a Deus e as demais coisas Ele acrescentará, é isso que a palavra fala, né? A Mi é de Pernambuco, eu sou mineiro, e eu fui ajudar a plantar Zion Recife em 2019, e ela já acompanhava Zion desde lá de trás, lá, e é legal essa história, a gente, eu nunca vi você contando, né, como você foi batizado do Espírito Santo. É legal isso. Não, é legal, é legal. É freestyle. Entendi. Mas é legal essa história. É, porque tem a ver com o ministério. Ué. Sim. Eu já acompanhava Zion e Dunamis. Peraí que eu... Ela fica assim quando ela me vê, gente. É por causa disso, entendeu? Ai, vamos lá. Eu já acompanhava Zion e Dunamis, eu creio que acho que desde 2016, alguma coisa assim. E eu fazia escola Dunamis. E acompanhava todos os cultos online também no YouTube. E aí teve uma vez que eu estava assistindo um culto e a pastora Zoe, eu não lembro se ela estava pregando, ministrando ou se ela estava ministrando louvor, mas eu lembro que era ela no final do culto e eu estava sozinha em casa assistindo o culto pelo computador e aí eu comecei a falar em línguas sozinha. O notebook no meu colo, assim, eu olhando para a tela. E aquilo veio e eu demorei, eu acho que uns 10 segundos para entender o que estava acontecendo. E depois eu me lembrei, porque eu já tinha ouvido falar de batismo no Espírito Santo, só que a maneira que me tinha sido ensinado e passada foi uma maneira um pouco ruim. Então eu era um pouco fechada em relação a isso. Porque me pediram para imitar pessoas. E aquilo fechou um pouco meu coração. Então, quando eu comecei a falar em línguas, eu lembrei do ensino, mas ao mesmo tempo eu lembrei da imitação, mas não tinha ninguém comigo. E aí eu entendi que era algo genuíno do Senhor naquele momento comigo. Então, foi assim que eu fui batizada no Espírito Santo. E começa a conexão com o Zion. Sim, de maneira mais específica, coisas espirituais, né, mais profundas foram acontecendo comigo, eu sendo alimentada pela Zion, mesmo à distância, de longe, porque nessa época não tinha nenhuma menção de Zion ir para Recife. Então, quando Zion foi para Recife, tudo isso já tinha acontecido, eu já tinha feito escola Dunamis e assim sucessivamente. Enquanto isso, estou eu indo ajudar a plantar Zion Recife. E a Milena então vem para participar da Zion Recife com a gente lá. E a gente acaba se encontrando. E aí é onde entra ministério versus relacionamento amoroso. Afinal de contas, quando eu bati o olho, né, eu não sei você, as pessoas perguntam para a gente, o que você mais observa na pessoa quando está analisando se você entra no relacionamento ou não? Né? Eu, particularmente, quando eu bati o olho, eu observei algumas características que eu falava,
eu quero isso aqui na minha esposa. Então vamos lá, momento de declaração. Vamos lá, conte para mim. Bom, Momento dorama. é, eu me lembro que a gente estava às vezes no link, eu era os pequenos grupos, né? E a Mi estava nesse pequeno grupo junto comigo, então eu liderava ela no pequeno grupo. E muitas vezes a gente estava lá e às vezes estava querendo tomar, estava dando estudo, fazendo as coisas, que precisava de uma água, alguma coisa, sem mesmo pedir nem nada, ela se oferecia, ia lá, pegava a água, servia a minha vida, mas não era só eu, você fazia a mesma coisa por todo mundo que estava no pequeno grupo. Então, assim, a primeira coisa eu olhava, assim, ela tem um coração muito parecido com o coração de Jesus, eu vi ela servindo todas as pessoas, independente de quem tinha posição, não tinha posição, se tinha qualquer coisa que fizesse olhar para aquelas pessoas ou não, mas tratando todo mundo igual, e era algo, um valor muito interno para mim. Então, eu sempre falava, eu quero uma esposa que tenha um coração de servo, que se importa com as pessoas, que cuida das pessoas, seja cuidadosa, e enfim, isso começou a E aí os olhos crescer, começaram a brilhar. abrir, até o dia que eu vi uma foto que ela estava olhando para mim, no link, me encarando, essa foto é verdade. É verdade, mas acho que nem tem mais ela, né? Por mais que, assim, me expuseram no telão da igreja. Mas tudo bem, eu já perdoei, aquilo não E ficou no meu não tive nada coração. comigo. Eu não Entendi. estava envolvido nisso, tá? Aham. Deixando bem claro, Uhum. mas colocaram a foto dela, que a gente estava num link, e ela estava olhando para mim com a carinha meio assim, tipo... Na verdade, colocaram várias fotos, né, dos links. E aí o nosso link escolheram a foto que eu estava olhando diretamente para ele, com uma cara assim um pouco mais apaixonada, vamos dizer assim, no telão da igreja. Foi incrível aquele dia. Foi muito bom. E a gente começa então a se conhecer. E isso é interessante porque quando a gente começa a pensar assim, como importante é ter pessoas nas nossas vidas que nos ajudam no caminho, né? Então nós tivemos pastores, nós tivemos líderes, pessoas que nos ajudaram naquele momento a visualizar como construir as coisas e trazendo choques de realidade. Então a gente está fazendo todo esse contexto porque volta aqui diretamente como alinhar propósito ministerial e relacionamento amoroso. Para mim, uma das coisas que mais marcou na nossa jornada Sim. foi aquela conversa sua com a pastora Jaque, Ah, nossa. lá em João Pessoa, onde a Jaque tirou um dia para ter uma conversa com a Milena. Conta aí pro pessoal como é que foi a conversa. Pois é. A gente encontrou a pastora Jaque e aí a gente ia falar um pouco de relacionamento. O Elvis tinha passado uma temporada, né, com ela. Só uma pausa, uma pausa. Um beijo para Jaque, né, Um Jaque? beijo pra Obrigado, Jaque. obrigado. Bom, e um adendo, eu tô rouca, pessoal, mas a gente vai falar aqui, então aumenta aí o som no seu fone pra ouvir direitinho, vamos esforçar. Aí eu tive uma tarde inteira com a Jaque, conversando com ela sobre relacionamento. Ela já conhecia o Elvis porque ele tinha feito tracks, que era um treinamento de liderança que eles faziam na Zion, do Dunamis, e ela já acompanhava ele há um tempo, mas não me conhecia. Então foi a primeira vez que a gente foi se conhecer e a gente viajou para Paraíba para conhecer eles. E eu passei o dia conversando com a pastora Jaque, e ela me trouxe várias verdades sobre o relacionamento em meio ao ministério. Porque ela falou assim para mim, ela fez, eu conheço o Elvis e eu sei que um dia ele vai ser pastor, mas eu não conheço você. E eu preciso entender se você está preparada para ser esposa de pastor um dia. Que café da Exato, tarde. foi incrível. Mas de boa que a gente tava na praia, assim, tinha um pouco de leveza no ambiente, mas a conversa foi bem, não foi dura, mas é que a conversa foi muito verdadeira. Isso foi muito bom, porque inclusive eu acho que algumas pessoas elas idealizam algumas coisas, mas elas não têm o entendimento de que aquilo pode ser real na vida dela, e aí quando for real, como eu vou reagir? Então, quando ela trouxe ela falou assim: "Você está preparada para viver na igreja, para passar todos os seus dias na igreja, para as pessoas viajarem no final de semana e você vai estar na igreja, porque domingo. Você está preparada para ter suas datas comemorativas de relacionamento e você estarem liderando retiros e coisas da igreja?" Eu não sei nisso nem É, se foi profecia, porque o que já caiu de retiro exato. em datas de De aniversário, casamento, casamento, a Jaque foi mais certeira do que nunca. exato. Então ela me pontuou várias coisas de uma rotina, de um casamento que envolve muito o ministério, para ver quais seriam as minhas respostas, né, e se eu estava convicta de viver essa realidade
num futuro próximo. Então, assim, foi muito boa e muito esclarecedora. Eh, e ao mesmo tempo eu ficava assim, meu Deus, e agora? Mas eu acho que foi muito bom para clarear tudo que a gente poderia viver e que a gente de fato já viveu. Muitas das coisas que a pastora Jaque pontuou naquela conversa, há, acho que 6 anos atrás já. Então, tenham líderes que escancarem a realidade para você realmente tentar ter uma imersão mais vívida possível para quando isso de fato acontecer, seja realmente algo que você já experimentou, mesmo que seja uma conversa franca. E essa não foi a primeira conversa, essa foi a conversa, né, com líderes, mas começou tudo lá atrás. Eu me lembro quando já estava observando a Milena de longe, como a gente ensina aqui muito sobre isso. Cara, você tá interessado em alguém? Primeira coisa, observa de longe. Observe a pessoa, veja o caráter da Sim. pessoa, veja se ela tem posturas, valores que você concorda. Tem. Depois sai em grupo com o pessoal, sai todo mundo junto lá com a galera, vê como é que ela se comporta em comunidade. É isso mesmo? Você acha que é uma pessoa que você vai ficar, que você admira? Tá bom. Depois você pensa em tomar um café, né? E a gente foi para tomar um café que era para ter sido um cafezinho, Exato. Se tornou um só que almoço e café da tarde, só que ela quase. estava se relacionando com um futuro pastor que fala muito, entendeu? Exato. Então começou, que horas que foi? Eu acho que a gente marcou perto da hora do almoço. Acho que era tipo um brunch. Eram umas Eram as 10, 10. Aí a gente acabou almoçando. Eu sei que a gente saiu da padaria já era final da tarde. eram umas 5 da Acho que tarde, era 6 da isso tarde aí. mais ou menos. E foi assim, eu acho que uma das melhores coisas que a gente poderia ter feito, porque a gente pôde então trazer muita clareza para nós dois sobre o que a gente espera um do outro, o que que a gente. Sim. Aliás, primeiro, né, qual que é a nossa história? Então foi ali que a gente pôde sentar e falar: "Deixa eu te contar a minha história inteira, sem filtro, desde o início. É com isso aqui que você está se metendo, esse vaso de barro aqui, você tem certeza que é isso aqui que você quer mesmo?". Ela também me contou a história dela inteira, e a gente também pôde trazer perspectivas de coisas que impactam a gente até hoje, né. Sim. De coisas de, por exemplo, eu me lembro que quando eu me converti, eu recebi várias palavras proféticas e eu ouvi várias palavras proféticas, até mesmo que minha mãe tinha recebido lá atrás. E uma dessas palavras é que ainda na velhice ela viria morar conosco. E a gente não tinha noção que isso viria a acontecer por alguma situação de saúde ou não, mas obviamente que em casa quer ter a sua casa, você não quer ter pai e mãe morando junto, mas tem o princípio da honra, que você não vai desamparar pai e mãe, você vai cuidar deles. E a gente trouxe isso, inclusive, nessa primeira conversa. E se os meus pais precisassem morar com a gente, ou os seus pais precisassem morar com a gente? E isso para mim também foi uma confirmação de Deus, afinal de contas, os dois tinham um princípio de honra com a família muito forte. Então, a mim na hora falou: se os teus pais precisarem morar com a gente, estar com a gente, eu dou o meu ok, eu acho que não tem problema. E assim também como eu falei com ela, falei: se o teu pai ou tua mãe algum dia precisar morar com a gente, a porta está aberta, nós vamos cuidar dos nossos pais, porque é princípio de Deus, honra teu pai e tua mãe, teus dias serão prolongados e tudo te vai bem. Bom, mas e aí? E aí? Precisa de uma palavra de Deus? É uma pergunta que a gente recebe, né? Você precisa ter uma Sim. palavra de Deus para casar com uma pessoa? Olha, eu creio que não. Eu acho que eu nunca vi na Bíblia nada específico de você receberá uma palavra para saber com quem você vai casar. Até porque se alguém se confundir e casar errado, ferrou, né? Ele ferrou com o mundo inteiro. Então, se você não ouviu de Deus certo, você acabou de fazer todos os outros casamentos do mundo errados. Você está destruindo um paradigma na cabeça de muita gente aqui então. Sim. Então vamos lá. Você que acreditava assim, existe uma única pessoa para mim e ela é a pessoa certa para minha vida. Existe isso? Do Olha, eu nosso ponto de creio. vista, Aham. não, porque é o que a minha acabou de falar. Se você acabar casando com a pessoa errada, você tomou a pessoa certa de alguém. Ou seja, você acabou com a vida de todo mundo. Não Sim. faz o menor sentido esse tipo de pensamento, né? Exato. Eu creio que vai muito mais por uma linha de entender os princípios, né, bíblicos, de ter química também entre as pessoas, porque eu acho que é o outro extremo que as pessoas entram, e foi algo que a pastora Jaque também, ela já trouxe em algumas conversas nossas, de que as pessoas, às vezes, elas focam tanto no lado espiritual da pessoa, ou no cargo que a pessoa tem na igreja, mas elas não percebem se você acha a pessoa bonita, se você acha a pessoa cheirosa, se tem uma química ali, né, também,
entre as pessoas, porque assim, gente, sendo bem claro aqui, ninguém vai ter filho orando, né? Então, precisa que se exija uma química entre as pessoas para que quando elas venham a se relacionar de fato e casarem, isso também se faça parte do casamento. E aí tem pessoas que focam tanto no espiritual que faz, ah, não, eu vou casar com fulano porque ele é um homem de Deus, tudo, mas não sente absolutamente nada pela pessoa. E aí você casa com o título do pastor, que às vezes a pessoa tem, mas você não se casou com o homem que é pastor. E aí isso destrói muitos casamentos e vice-versa, né? Tanto dos homens para as mulheres quanto das mulheres para os homens. Eu lembro que você brinca às vezes falando de, o rapaz vai lá e casa com a líder de louvor porque ela tem uma voz maravilhosa e tudo mais. E aí acho que você fala alguma coisa de saco de ouro, não lembro. E aí, que é exatamente isso. Eu não lembro qual é a piada que você faz, mas Fala conta assim, aí. ó, você, quem gosta de beleza interior, é designer de interiores, tá? Então você pode ter o ouro lá dentro, mas o saco de ouro, você vai dormir com o saco, não é com o ouro. O ouro tá lá dentro É escondido. verdade. Então, assim, Tem que ter você. atração, você tem que Exato. olhar para a pessoa, tem que ser a pessoa mais linda do mundo aos teus Aos seus olhos. Não precisa olhos. ser no padrão das pessoas, mas aos Sim. teus olhos tem que ser. Então, acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Então, ter os princípios de Deus, obviamente, entender a sua situação pessoal, a situação pessoal da outra pessoa, e, obviamente, pedir direcionamento de Deus. A palavra fala que a paz é árbitro e juízo nos nossos corações. Então, você não vai ficar ali buscando uma pessoa que tá namorando, então já fica aqui outro adendo. Deus não vai falar pra você que você vai casar com fulano que tem namorada ou com o outro fulano que é casado. Isso não é de Deus, isso é Satanás falando no seu ouvido. Então já lança fora essa ideia, porque Deus ele não é um Deus de confusão e a gente precisa entender. Então, buscar Princípios obviamente, bíblicos. exato. Ah, Buscar obviamente o direcionamento do Senhor é extremamente importante, mas eu creio que não precisa ter uma palavra específica de nossa, o querubim dourado desceu e falou é o verso. Isso não aconteceu comigo. Mas eu creio, obviamente, que eu casei super certo e vai durar para sempre, porque Deus estava envolvido em todo o processo. É E interessante isso, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é, Deus pode trazer direções, confirmações sim, sobre sim, eu abençoo isso aqui se vocês concordo. quiserem continuar com isso daqui. Uhum, Porém, ninguém está vinculado por uma confirmação de Deus, obrigado a casar. A gente fala muito isso exato, aí sobre exato. aquela história do servo de Abraão que foi buscar Rebeca para Isaac. Sim. E Deus confirmou lá que ela deu água para os camelos, ela recebeu os Uhum. presentes e tudo mais, mas quando o cara foi levar, o servo de Abraão foi levar a Rebeca para Isaac, a família de Rebeca ainda assim perguntou: você quer ir? Exato. Ou seja, isso não tira a responsabilidade das pessoas de eu quero fazer isso, né? Sim, sim, exato. Então, e eu acho que às vezes as pessoas elas também vão para esse lado de, nossa, não, coloca uma demanda em Deus que envolve também uma decisão própria, né? Que é óbvio que a gente ora pela bênção do Senhor, mas que é responsabilidade nossa. Então a gente também precisa entender que buscar o direcionamento de Deus e tudo mais não coloca na conta de Deus com quem você vai casar. Tá na sua conta buscar o direcionamento, mas a escolha é sua no final do dia. E já fica a dica, quem não pegou o primeiro episódio, pega lá os princípios Sim, vai bíblicos, embasar muito tudo que a gente tá falando aqui. porque isso aqui é importante. Afinal de contas, Adão não teve palavra profética nenhuma de Deus. Ela falou: esta é a mulher que tu me deste. Então, ele Uhum. bateu o olho nela e falou: essa é a mulher que eu quero. Foi Adão que falou, não foi Deus que falou para Sim, Adão. Então, assim, é um princípio bíblico. A gente fala muito isso nas nossas aulas. Né? A gente fala assim: que sim, homem que fica esperando a palavra de Deus para poder casar, na verdade, é um menino. Porque ele não quer ter que tomar a responsabilidade de assumir a decisão que exato, ele tá assumindo. Mas, ao mesmo tempo, tem muita menina por aí também, né? Então, qual que é exato. a maior lição que você aprendeu sobre relacionamento nesse processo todo? Eu creio que é você olhar para os pontos certos. Eu acho que hoje em dia a gente vive numa geração, na nossa atualidade, que olha muito pro estereótipo, que olha muito pro financeiro, que olha muito para coisas que são passageiras, sabe? Então Você eu lembra desse negócio uma vez que a gente estava aqui no hangar e chegou a notícia pra gente de um pessoal que tinha uma conversa no WhatsApp. sei que tinha que Se ter o mais de cara 20 não mil. ganhar mais de 20 mil por mês, não precisa nem me Exato. procurar. Então, assim, são as coisas que eu não. Que para mim nunca fizeram, né? Nunca tiveram cabimento.
Então, acho que olhar para as coisas que realmente são importantes, de caráter da pessoa, como a pessoa ela trata os outros, que nem você comentou o que você tinha observado em mim. Obviamente, você achar a pessoa atraente, bonita aos seus olhos, mas é, entender se a pessoa ouve de Deus, se ele ama a Deus, no meu caso, né, ele, se ele ama a Deus, como ele se comporta na adoração, ele serve, ele tem coração, sei lá, para missões, para várias coisas que envolvem, né, o reino de Deus e que vão me apetecer. Então, acho que esses são os pontos que a gente deve olhar, atrelados à atração, atrelados ao direcionamento do Senhor, e não necessariamente quanto a pessoa ganha, em que bairro ela mora, se a pessoa se veste bem ou não. É. Porque, assim, tudo isso vai falar, mas, assim, Porque depois às que o vezes você homem tá comprando casa, na planta também, entendeu? depois que o homem casa, ele melhora, pessoal, e você vai fazer parte da melhora dele, e vice-versa também. Então, antes o Alves, eu vou falar aqui uma curiosidade, antes o Alves usava muita calça jeans. É verdade, Hoje ele quase não tem calça jeans. E nada contra calça jeans, tá, pessoal? verdade, Zero. verdade. Nada contra calça jeans. Mas ele usava umas calças jeans e tênis esportivo. É Hoje porque, é você. porque também na área executiva, Tudo bem, correndo pra tudo lá e bem. pra cá, pé doendo, Então era assim, era de calça tanto que é em jeans, pé tênis correndo. esportivo e camisa de botão. E aí eu fazia, então, a gente consegue dar uma adequada nisso aqui, não é verdade? Mas ele é alto, né? Ele é cheiroso, tinha todas essas coisas, obviamente, todos os meus momentos de oração com Deus. Mas a gente vai melhorando. Então, assim, o pessoal pode até se vestir um pouquinho mal, o cabelo não é muito ideal, mas pensa que você pode fazer parte da Tem como fazer a transformação dela. reforma, entendeu? Exato. Então, olha muito mais pro coração dela e o que ela expõe, o que ela entende de Deus, o que ela vive com Deus. E atrela isso ao estereótipo, mas pesa as coisas com realmente o peso que é devido. Porque eu acho que às vezes existe uma troca aí da balança. E aí você casa com alguém que é hypada assim no seu grupinho de jovem, mas aí quando você leva essa pessoa para casa, ela não é nada do que ela demonstra às vezes lá fora. E A gente já avisou, a gente fala com o povo aqui, a gente fala assim, Deus não deixará praga alguma chegar à tua tenda, mas se você botar a aliança no se dedo da você levar a praga praga, meus e levar a amigos. praga para dentro de casa, aí o problema é teu. Exato. Deus não tem nada a ver Cada com um seu isso. problema. Exato. Eu acho que assim, dentro do que eu aprendi nesse processo todo, primeiro eu acho que a importância de você ter pessoas ao seu lado, Sim, porque muitas vezes quando você está apaixonado, você tira os seus filtros e sim. você não quer enxergar as coisas que você vai ter que lutar. Então eu me Aham. lembro muitas vezes das conversas que a gente teve. Outra coisa, a importância dos princípios bíblicos. Uhum. Se você não conhece o princípio bíblico, você vai querer olhar só o exterior, né? Sim, E não olhar o fundamento da pessoa. exato. E eu acho que isso é muito importante. E uma terceira coisa é aquela frase que eu tanto odeio, né? É. Que Meu marido, ele é polêmico, eu não pessoal. sei quem foi inventou essa frase. Um dia eu vou descobrir quem inventou essa frase. Eu vou falar com ele. Você inventou uma péssima frase. Com muita educação, mas eu vou ter que falar. De que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Né? Eu fico imaginando, às vezes, eu chegando de manhã e falando para você, baby, bom dia, propósito. Tchuga, eu vou dormir no sofá, velho, pelo amor de Exato. Deus. Claro que você tem que avaliar o seu propósito, claro Sim. que é importante que a pessoa esteja clareza para onde você está indo, qual é Aham. o propósito de Deus na tua vida, para ela entender se ela quer ir com você ou não. Sim, Mas no final do dia tem a ver com relacionamento, tem a ver com pessoas, sim. porque no final do dia você vai ter que amar alguém como Cristo amou a Exato. igreja. Isso vai significar sacrifício. Exato. Além do fato de, às vezes, o propósito mudar, né? Ah, Deus pode estar falando que você vai ser um missionário e Você você se vai para a imaginava, África você se e nações imaginava e em Pariqueraçu, São Paulo, vereadora, não. pastoreando a igreja com 15 anos de Era o mais idade. próximo. Ah, É o mais próximo, porque quando a gente começou a se relacionar, eu já sabia que você ia ser não, pastor. sim, Então era o mais próximo, é né? verdade. Mas olha quantas coisas se desdobraram nisso aqui. É. Então, se a gente ficar preso também, e óbvio que, Eu né, não deixa. achava que ser pastor eu ia ficar mais tempo cuidando de obras, cuidando de Sim, Excel exato. e fazendo aconselhamento do que pregação, né? Você tem a falsa ilusão do cara, tem a falsa ilusão que te chama para a igreja, a coisa que ele mais faz na vida dele é pregar. Exato. Acho que é outro podcast que você pode fazer para trazer essa realidade para as pessoas terem chamado para a igreja, para ministério. Porque pode acontecer várias coisas na vida, pode acontecer, infelizmente, algumas coisas ruins também, e a pessoa às vezes ser impedida de cumprir aquele propósito. E aí você vai chegar para a pessoa e vai dizer o quê? Ué, mas a gente não vai para a África, então a gente vai separar?
Exato. Então você estava muito mais empolgado em viajar pelo mundo, né, fazer as missões, do que necessariamente estar com a pessoa e construir algo. Então é óbvio que a gente não está falando para ninguém jogar suas palavras no lixo, é para a gente adequar para o que Deus está nos chamando. Então, Deus colocou palavras no meu coração que a gente expôs, né, nas nossas conversas iniciais, colocou palavras no seu, que a gente alinhou para ver se a gente estava indo para o mesmo lugar. Porque também não vale a Uhum. pena. Se eu tenho uma certeza de algo aqui específico, a outra é outra coisa totalmente diferente. Tá, quem vai ser, você vai ter que entender quem vai ceder. E se você chega na conclusão que não vale a pena é o trabalho, ok. Mas a gente vai adequando. Então, as nossas palavras eram Aí parecidas. eu vou fazer a defesa de causa aqui. Você que é homem, não é quem vai ceder, hein? Você que é homem, você tem que trazer visão para casa. Sim, Ela tem que decidir se ela quer ir com você ou não. Se ela verdade. também não é obrigada a ir com você, não. Porque se ela falar assim, isso aqui, não, peraí, eu vou ter que abrir mão de tudo que Deus me deu até hoje. Aham. Ela pode escolher fazer esse sacrifício e É. botar tudo no altar. Ou ela pode falar, não, 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 acho que você precisa de outra mulher, eu não É. vou te ajudar em E às nada, eu vezes não a vou ser pessoa boa ela companheira. tem uma expectativa de viver algo que, olhando para, né, para as palavras da outra pessoa, ela não consegue encaixar nada É e talvez verdade. aquilo para ela vai ser maior do que a tentativa de um relacionamento. E ok, a gente não tá falando sobre certo e errado. A gente tá falando para as coisas serem alinhadas e serem colocadas na mesa antes de uma Exato. decisão de namoro, não é nem de casamento. É, porque depois que já botou a aliança no dedo, É, também. Então, aí já assim, era. então, é ter essa sabedoria e essa É clareza verdade. de visão, e principalmente o homem, para que ele venha trazer, como a Vess falou, para a mulher e a gente decidir se a gente quer embarcar nisso ou não. E Mas eu e aí? decidi. E o que fazer quando o cara não toma atitude? Aí é puxado, né? Aí é difícil. Vou até tomar uma água aqui. Tá faltando homem. Tá realmente o negócio, porque o que todo mundo fala É, é, tem muito mais mulher do que homem, é verdade, no mundo a sim. estatística mostra. O pessoal fala 7-1, né? Não sei se é É, verdade, mas. mas tá faltando o sexo masculino ou tá faltando atitude? Não, tá faltando os homens eles voltarem a ser homens, né? Porque eu nem sei, assim, se podcast a gente pode falar algumas coisas, mas. Gente, pelo amor de Deus! Tem uns homens que eu olho assim, eu faço. Eu tenho mais atitude que essa pessoa aqui, sabe? Então, as pessoas, é você voltar pro modo conquista. Eu acho que tem muitos homens que agora eles ficam. Eu acho que é Medo de rejeição, outro né? adendo aqui. Eu acho que o feminismo ele incutiu tanto na cabeça das mulheres mentiras de que elas precisam tomar a frente, de que a vida é delas, que a decisão é delas, e que sim, óbvio, né? A gente tem direito de escolha e tudo mais. Deus nos deu isso, mas que aí parece que o homem agora ele não pode fazer mais nada, porque qualquer atitude do homem infringe a minha liberdade de expressão. Isso é Uhum. totalmente mentira. E aí eu acho que os homens começaram a acreditar nisso também, fora, né? Várias criações que às vezes influenciam e tudo mais. Então, sim, eu acho que falta uma atitude nos homens de, eh, de, de realmente tomar a frente, de se expor, de chamar pra sair, de dizer que tá olhando pra você, sabe? E encarar. Só que ao mesmo tempo, tem muita gente que tem medo do não, né? Então, assim, cara, compra a briga, se der bom, Deus, se não der, tipo, segue a vida. Seja homem também pra aceitar um não. Só que hoje os meninos são tão meninos Meu que, Deus. nossa, não, e se ela me rejeitar, tipo, o que é que a galera vai achar? Tipo, dane-se a galera. Você quer, a menina ou não quer? Entendeu? O cara, às vezes, ele tem medo do fora, porque ele não quer brigar. E aí fica a dica aí para quem é homem aí, tem um livro que a gente indica que chama Coração Selvagem. E fala justamente sobre isso. A mulher, ela quer ser conquistada, Sim. né? Ela não quer ser o seu troféu, mas ela quer participar ser conquistada e quer participar, então, daquilo que é construir junto. E Isso aí assim, é difícil hoje. gente, hoje a gente vê muitas vezes as mulheres pedindo os homens em casamento, né? Desculpa, mas eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, no coração de todas as mulheres, elas não querem fazer isso. Elas querem ser pedidas em casamento. Elas querem ser pedidas em namoro. Toma vergonha, mano. Faz Então, alguma coisa, exato. velho. Eu acho que isso deixa ainda mais clara a falta de atitude dos homens e, ao mesmo tempo, também a falta de identidade das mulheres. Então, gente, a- as tradições, elas não vêm do nada, sabe? E eu creio que muitas tradições foram retiradas da Bíblia. Então, no relacionamento, a gente tem várias tradições que as mulheres querem viver, de serem conquistadas, de serem chamadas para sair, de serem cortejadas, de serem elogiadas, e o homem vai ter outras coisas que ele vai querer, que se a gente rouba esse papel um do outro,
a gente, a gente perde muito qualidade de relacionamento. Porque isso vai também acabar falando no seu relacionamento futuro. Vamos dizer que casaram. Quem vai comandar a casa? Quem vai trazer visão? Isso tudo já embola um negócio no outro. Vixe, só isso daí dá outro Dá outro podcast. Depois comenta assim, queremos mais podcast com Milena, com a voz boa. E sobre relacionamento, o povo fica mandando mensagem pra gente lá no Instagram, Sim, né? Fala de relacionamento, fala de relacionamento. E dentro disso daqui que a Mia acabou de falar, assim, a gente tem visto aqui o quanto que a gente tem esticado a galera, sim. vários casamentos que a gente acompanhou aí desde o início, Aham. de um protocolo também Sim. de como avançar com as coisas, né? Afinal de contas, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Tem um protocolo para você, então, sair e dar os seus passos, né? Sim. Para você ter honra com a sua família, com a família do outro, Sim. com a própria pessoa. Às vezes o coração não está pronto. Né? Quantas vezes a gente já viu que a pessoa está num processo, aí o outro atravessa o processo do outro, Sim. um negócio feito fora do tempo. Então, até nisso você tem que ter o cuidado para não atravessar o processo dos outros. Exato. E por isso a observação à distância, até mesmo convivência com lideranças, com as pessoas, para entender se a Sim. pessoa está no tempo certo. E óbvio que a gente não tá falando que só pode ser feito dessa forma e essa é a forma correta, Não, mas a gente traz conselhos sábios que a gente tem visto que tem dado muitos frutos, que tem gerado cura na família de muitos desses casais que a gente tem acompanhado, até neles próprios, e que trazem princípios do reino de Deus que às vezes as pessoas elas não entendem e não conseguem colocar em prática. Então, eu creio que realmente são conselhos que trazem muita direção e assertividade no relacionamento dos casais. Agora, uma das coisas também que a galera puxa muito pra gente, eu acho que a gente pode ir aqui também para indo já caminhando para o final, Sim. que é a questão do como administrar tudo: ministério, família, relacionamento, né? A gente fica tentando brigar pelos nossos dates Sim. para a gente poder manter a Eu tenho paixão acesa. Não é porque perdido. você está Eu tenho casado, perdido você vai se ultimamente, mas a manter gente vai virar esse apaixonado, jogo. né? Exato. Você tem que se manter ali conquistando, manter Sim, ali você o tem que continuar sendo coração. intencional. Exato. Enfim, a gente tem tentado proteger esse lugar e a gente sabe que Sim, não é fácil, porque tem hoje, quanto mais ainda com filho, então você tem demanda de ministério, demanda de exato. filho, demanda da casa, Se demanda você não controla a profissional, sua agenda, ela te controla e você vai perder as prioridades. e aí entra o ponto do quão intencional ambos são, né? Então não Sim, é só um ser intencional, afinal de exato, contas, ninguém se apaixona sozinho. exato. E até porque é muito chato você sair, às vezes, num date e, tipo, você programou tudo e a pessoa, tipo, não tá nem aí. Você quer que a pessoa seja intencional e esteja naquele momento com você, né? Então já fica aí a dica para os casais. Quando vocês estiverem no momento de vocês, estejam no momento de vocês. Tenta deixar o celular um pouco mais de lado. Realmente, tipo, busquem um lugar que ambos gostem, né? Uma comida gostosa, que muitas vezes os casais eles saem para comer, né? A gente tem que começar a sair mais para correr, para fazer coisas ao ar livre. Mas eu não sei o que acontece que nos relacionamentos as pessoas elas saem para comer. Mas, exemplo, tem coisas que eu tento sempre manter que a gente fazia quando era namorado. Então, eu sempre gostei muito de filme, então a gente ia muito ao cinema. Então, hoje, obviamente, com a Marie dificulta um pouco mais, porque não dá para ir com ela pro cinema, então precisa de uma logística, assim, uma pessoa conseguir ficar com A ela. gente faz pipoca em casa. Exato, tipo, Pariquera não tem cinema, ainda vamos trabalhar isso aí. Então, existe toda uma logística que a gente precisa fazer, mas exige uma intencionalidade. Da mesma forma que exige uma logística para a gente fazer uma agenda em outra cidade, precisa existir uma logística de intencionalidade nossa, de fazer a nossa casa continuar prosperando com um E relacionamento lembrar saudável. que não precisa ter o momento certo. Às vezes, por Sim, exemplo, a gente encaixa esses momentos nossos, seja momentos de família ou até mesmo de sim, date, dentro de agendas, né? exato, Ah, exato, vamos fazer uma agenda em tal lugar? Então vamos tentar encaixar exato. aqui. Dessa vez ele fez bem nas últimas agendas aí, eu fiquei até impressionada. Eu fiz, nossa, Ah, arrasou! Por isso que ele é. trouxe esse ponto, para eu poder elogiar ele. Não foi pelo É. elogio, não, foi só o lembrete. Mas sim, e envolvendo tudo, né? Eu falo às vezes para as pessoas, gente, você é uma pessoa, é só uma questão de adequação. E eu creio que às vezes as pessoas elas desenvolvem as caixas, tipo, ministério, o meu trabalho, a minha casa, o meu relacionamento, a minha família, e aí você cria várias caixas que assim, ou você tá totalmente nessa ou não dá. Não, gente, você tá ali vivendo. É a sua vida. E na minha vida eu vou ter que lidar
com o pastoreio de igreja junto com meu marido, que é pastor. Eu vou ter que lidar com a vereança, porque hoje eu estou na esfera da política. Eu vou ter que lidar com a Marie, porque hoje a gente tem um filho. Eu vou ter que lidar com as pessoas Só você que já eu falou igreja, política, família, Exato. Eu vou ter que lidar com a minha saúde. Eu vou ter que lidar com tem as várias coisas. empresas, negócios. Exato. A gente vai se metendo em várias coisas que só Jesus na nossa causa mesmo. E as palavras que ele tem colocado no nosso Ai, coração. Deus, nos ajude. Eu creio que é uma questão de adequação. Então, da E mesma estender forma, graça também. Isso aqui eu óbvio. preciso tirar o Sim, chapéu para mim. Várias vezes a questão do estender graça, discernir as temporadas, sim, entender que às vezes não tem a ver com falta de intencionalidade, tem a ver com o momento que está sendo sim, vivido, que é diferente, porque às vezes as pessoas comparam momentos diferentes com o mesmo peso, exato. e aí falta um pouco de graça também um com o outro, de entender, tipo, olha, hoje eu preciso que você me estender graça. Antigamente, por exemplo, estava tranquilo, todas as noites a Mi está lá com a Maria. Agora a gente já sabe, segunda-feira à noite, às vezes eu tenho que me desdobrar, porque Sim, você tem que ir lá para a Câmara dos Vereadores, eu tenho que ficar lá ajudando, então, em casa e cuidando da Marie, sim, e a gente tem dia que eu tenho compromisso na exato. igreja, e a gente vai Ou se você vai ter ajudando. viagens longas, né? O Everson, ele viaja mais que eu, então vai ter dias que eu não vou ter o auxílio de nada, então vou ter que me virar. Mas ao mesmo tempo eu não vou dizer, não vai, porque eu entendo o chamado. Então é a gente ter esse equilíbrio e essa adequação, o entendimento das temporadas, o entendimento de onde foi que você se meteu, que em nenhum momento eu estava enganada. Então eu sabia que na nossa vida a gente iria ter várias dinâmicas que iriam envolver escolhas e tudo mais, mas é como você tem falado, a intencionalidade e obviamente a gente buscar esse lugar sempre, porque senão a agenda ela sempre vai te puxar para Ah, fora. E você tem que dominar isso para entender os momentos de para a gente ir finalizando, sim. 3 dicas aí que você daria para as meninas, tá? Já estou me preparando, estou pensando em entrar no relacionamento, até mesmo estou namorando, noivando, estou pensando em casar. Você vai assim, olha, eu vou te falar 3 coisas, se eu fosse você, prestava atenção nisso antes de dar os próximos passos, assim, quando olhando para si mesmos, né? Sim. O que que você olha para ela e fala assim, cara, eu tive que cuidar de certas coisas dentro de mim, que Aham. foi importante para mim, que talvez seja importante para Sim. você, enfim. Olha, eu acho que eu não sei, eu não vou ranquear uma, né, primeira, segunda e terceira, mas eu vou dizer aqui 3 coisas. Eu creio que você realmente ter um tempo de solitude saudável com Deus, né, como eu falei, foi uma temporada antes da gente conhecer que eu estava debruçada na Bíblia, que eu tive vários encontros com Deus que baseiam, a minha fé e tudo que eu creio e que eu ensino até hoje, sabe. Então tá muito enraizada em quem Deus é e quem você é em Deus, para que a outra pessoa ela não venha fazer isso por você ou falar para você e aí se ela Uhum. falar algo bom, ok, mas e quando ela falar algo ruim, né. Então buscar estar enraizado em Deus antes de entrar em qualquer relacionamento. É, você gostar de você também, sabe? De você fazer coisas sozinhas e tudo mais, porque senão o outro ele se torna uma bengala para você. E aí tudo que você A faz você tem que metade da fazer. laranja. Então eu acho que ter essa identidade firmada no Senhor, buscar realmente isso e observar bastante a pessoa. Então, até mesmo antes de comentar alguma coisa com as suas amigas e tudo mais, observa a pessoa, fica quietinho, né? Observa a pessoa, porque aí você consegue entender várias nuances dela sem ela saber que você gosta dela, que é algo que você fala muito, né? Então, tira um tempo para observar, porque isso também te dá tempo para entender. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu lidaria, tudo bem, seria uma conversa que a gente poderia ter. Não, isso aqui não dá. Porque aí talvez você vá perceber algumas coisas que só na observação, mas ninguém nem percebeu. Você faz, não, deixa quieto. Uhum. Porque eu consegui já perceber várias coisas aqui na pessoa de maneira muito genuína, porque ela não sabe. Sim, Então, sim. acho que esse entendimento de identidade, essa busca pelo Senhor e essa observação seriam os principais. E ter pessoas sábias, às vezes, para abrir os seus olhos, né? E trazer perspectivas que talvez você não tenha, porque você não viveu algumas coisas. Que acho que a pastora Jaque me ajudou muito nisso no início do relacionamento. Que ela trouxe perspectivas que eu não tinha, porque eu nunca tinha vivido. Uhum. Então, acho que ter pessoas sábias ao seu lado, com quem você possa compartilhar algumas coisas, mas não ir, tipo assim, ai, tô gostando de fulano, e aí metade da igreja já sabe. Tipo, vai devagar, Segura a ansiedade. segura a ansiedade, se percebe próximo da pessoa, observa. Eu acho que são coisas que
auxilio. Muito bom, muito bom. Você que é homem, eu vou te dar aí 3 dicas rápidas também. Acho que uma coisa foi, eu colocaria a primeira, obviamente, você, buscar em Deus em primeiro lugar. Sim. Como a me falou, acho que quando você coloca essa questão do buscar a Deus, tem a ver com a sensação que eu tenho, assim, e a busca que eu tive, 8 anos de convertido, sem conversar com ninguém, sem orar Sim. com ninguém, simplesmente olhando para dentro e olhando para Deus para falar, eu preciso me resolver aqui, Aham. porque eu não quero chegar para alguém quebrado. Eu Sim. quero chegar alguém inteiro no Senhor, Sim. E é né? óbvio que a gente não chega perfeito, a gente vai continuar no nosso É, processo, mas são muito menos BOs do que exato. se eu não tirasse, né, esse tempo de resolução. É o que a gente fala assim, de você esvaziar suas mochilas antes de entrar no relacionamento, porque Sim. senão vai ser as mochilas dela com a sua mochila É, cheia de craca exato, para poder lidar dentro do exato. relacionamento. Fica mais caro para viajar. É mais Tem que caro. pagar muita bagagem. E aí acho que a segunda coisa que eu penso, assim, é a questão dos você precisa conhecer os princípios bíblicos. Sim. Porque tem muita gente emocionada querendo tomar decisão. Eu preciso ter o sobrenatural, eu preciso ter uma palavra de Deus, eu preciso ter, uma visão, um sonho e tal. E legal, Deus pode usar essas coisas, mas isso não quer dizer ainda que Deus te dê essas coisas, não quer dizer que você vai ter um casamento perfeito. Sim. Porque, primeiro, casamento tem a ver com uma escola, né? Os dois vão aprender ali coisas que Exato. teve coisas que a gente descobriu dentro de nós, dentro do casamento, coisas que nós dois precisamos melhorar, que até mesmo com todas essas conversas que a gente teve antes, a gente só descobriu depois, Sim, dentro do casamento, sim. porque as circunstâncias faziam coisas aflorarem, e aí estava ali um para o outro, para ajudar. E a última coisa, eu acho que tem a ver com o sacerdócio. O cara que não se planeja para se custear solteiro, como é que ele vai custear uma casa depois? Então, assim, o planejamento que o homem tem que ter como um sacerdote, como um provedor para casa. Bom. Então, eu sempre brinco com os meninos, né? Você já tem que olhar quanto que você custa solteiro. Tem cara que não sabe nem quanto é que ele custa. Teve um que eu fui conversar com ele, ele falou assim, eu custo R$ 700 por mês. Eu falei, aonde, filho? Que plano é esse? Você vive de luz? Do que você vive? Não, eu moro com os meus pais. Não, então você não custa R$ 700. Alguém está pagando a conta. Então ele não sabia nem quanto que ele custava por mês. E aí ele também não sabia calcular quanto que eu e a minha esposa vamos custar por mês, até para eu Sim. saber o tamanho do milagre que eu preciso de Deus, para falar, Deus, olha, eu preciso para minimamente, não estou nem pedindo luxo, Deus, eu estou pedindo dignidade para mim e para minha esposa, Sim. eu preciso de uma porta aberta aqui nesse valor, eu preciso estudar para conseguir ganhar pelo menos isso aqui, para eu dar dignidade para minha esposa, para mim. Então, esse senso de responsabilidade no homem, de querer virar homem. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um cara falando que, um pastor falando, né, que o cara foi no gabinete dele falando, eu vou terminar o meu casamento, porque assim, eu mereço ser feliz. Assim, você merece ser feliz, você é um moleque. Você não casou para ser feliz, você casou para levar alguém até Jesus. Né? O meu maior papel é levar minha esposa até o verdadeiro noivo dela, que é Amém. Cristo, e o teu papel é me levar até o verdadeiro noivo, que é Cristo, e a gente chegar lá juntos. Então, acho que essa dificuldade que as pessoas têm de falsas expectativas que criam e que acaba aí dificultando as pessoas tomarem a decisão que elas precisaram Sim. tomar. Né? Eu queria que a gente encerrasse orando. Afinal de Vamos contas, tem orar. tanta gente que a gente ama a família, a gente ama fazer casamento, né? E se envolver no processo aí. Tem alguns discípulos que a gente já conseguiu aí pegar a pessoa solteiro, acompanhar a Sim. pessoa solteira, depois fazer o casamento das pessoas. Sim. Agora algumas pessoas nós já estamos dedicando os filhos, Exato. e é um privilégio tão grande fazer parte da história Sim. das famílias. Então eu queria que você orasse pelos, né, Valentine Day, né? Amém. Então as pessoas estão aí doidas querendo entrar no Dia dos Namorados, namorando. Que Deus venha dar graça, sabedoria e trazer o varão Amém. valoroso. Amém. Amém. A mulher virtuosa. É isso. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor realmente venha trazer direção para as pessoas. Eu oro para que o Senhor venha abrir os olhos das pessoas para os homens e mulheres que o Senhor tem colocado na vida deles nessa temporada. Que a gente realmente possa ter os nossos olhos fitos no Senhor e que a tua graça seja sobre nós, sobre essas pessoas, e que elas realmente tenham o entendimento de quem o Senhor é, de quem elas são no Senhor, e que isso direcione elas para pessoas que também conhecem quem são no Senhor. Sabe, a gente muitas vezes fala que
você vai estar no seu processo com Deus e vão ter outras pessoas no processo com Deus também, e você vai reconhecer essas pessoas ao longo do caminho. Então eu oro, Senhor, para que exista um discernimento espiritual, que exista também um emocional tratado. Eu oro para que as pessoas elas venham realmente receber a bênção do Senhor, que é formar famílias. Então eu oro para destravares também para pessoas que já estão se relacionando e querem casar, que destravares financeiros venham a acontecer, pessoas que querem coragem para pedir o outro em casamento ou em namoro. Senhor, dá essa coragem, dá coragem para chamar para tomar um café, para você realmente chamar a pessoa para conversar, que realmente todo tipo de medo venha cair por terra e que a gente possa vivenciar a tua boa, perfeita e agradável vontade nos relacionamentos e nas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Bom, se você ficou até aqui com a gente, eu espero que tenha te ajudado. E para mim foi um privilégio, uma honra receber a minha namorada, esposa, co-pastora, afinal de contas a gente pastoreia junto aqui em Israel, Vale do Ribeira, Glória a Deus. e ver tudo que Deus tem feito através da vida da Mi, na vida de tantas Amém. mulheres, o quanto eu vejo, o quanto que você carrega a verdade de Cristo, o seu compromisso com as almas e o quanto você ama as pessoas e o quanto eu me sinto encorajado a amar as pessoas como você ama. Às vezes ela é o meu tempero, às vezes ela fala, você está muito duro, você está falando de uma forma, coloca mais amor, pega mais leve. É ela que traz esse tempero, não só no ministério, mas na nossa casa também, traz Glória a Deus. leveza com as brincadeiras e a alegria O dela. pessoal fala que o Everson é a libertação e eu sou a cura. Então, eu te amo muito. Te amo. Obrigado por estar aqui comigo. E espero que tenha te ajudado. Acompanhe a gente no próximo episódio. Não perca aí tudo que a gente vai falar sobre relacionamento esse mês.